fundador, Fine, great David to see Smith. you. You as É bom well. ver, I'm Dwayne. always E a so ti excited também. for these Eu estou calls. I learn sempre so muito much every animado. time. Antes de cada Take um destes several webinars, pages of aprendo notes. tanto, So tomo thank muitas you notas, for várias sharing páginas some de of your notas, continued aliás. innovations Por with isso, us. obrigada por This is partilhares going to algumas das be an tuas amazing call inovações connosco. today. Este We're vai going to ser be uma looking excelente back reunião at hoje. research that we did many Vamos years olhar para as ago pesquisas que on a fizemos há number of muitos, our muitos past anos atrás, products and ah, how our com brand alguns dos nossos partners and customers produtos can use e those to como os improve nossos their parceiros de health. marca, os nossos But clientes we're really podem going to usar para take melhorar a an sua approach saúde. from the bottom up at Vamos looking ter uma at abordagem de what do baixo para people cima, have to do in para their ver o que as daily pessoas lives. What precisam are de some fazer nas small suas actions vidas that they cotidianas, can take pequenas to ações que reduce weight, podem ter improve para strength and reduzir o seu stamina, reduce their peso, body aumentar a fat, força e get endurance, better muscle reduzir a gordura mass, do corpo, ter uma performance, melhor have more massa energy muscular, without melhorar a having sua to use performance, ter stimulants. mais energia, And I'm going to sem be estar a sharing a consumir few estimulantes. secrets E vou partilhar alguns on this segredos webinar aqui today, neste some webinar new de hoje, research that we're doing. algumas novas pesquisas Excuse que me. estamos a fazer, And perdão, I think we're going to be e unveiling the finished penso que study vamos at também the conference revelar in October. But o I do estudo want to let final da everyone nossa in conferência de outubro, mas on quero what já we're doing behind the scenes ahm, and falar to a stick todos vós around. aquilo que estamos a fazer nos What you're going to be able bastidores to e se see ficarem is por how you aqui, can get a aquilo que vocês vão poder minimum ver é como amount of conseguir exercise, yet get mínimo, fazendo o maximum mínimo de results from it. exercício, So vai we're conseguir ter talking o about máximo de resultados 50 desse mínimo de exercício. seconds Estamos a falar de of resistance 50 training per week segundos and de treino 40 de resistência seconds of por semana cardio. e 40 So segundos if de you think cardio. that you can commit Então, to 2 minutes of se acha que se exercise consegue per week, comprometer com 2 minutos de then I exercício would say físico por stick semana, around and we're going to então eu talk diria through fiquem that. por aqui, vamos Um, explicar como. so we'll go ahead and get started. Então, vamos lá, vamos I think começar. another thing that I'd want to Outra share coisa about que this, eu queria partilhar as convosco many of acerca you disto know, é, I como love muitos studying the sabem, Bible eu gosto and imenso de estudar look a at some Bíblia, ancient wisdom and how to olhar para apply alguma that dessa into being a sabedoria better person, antiga e as ver como well posso as aplicar, also tornar uma pessoa understanding melhor codes e também that are in compreender the os Bible códigos que fazem and parte da Bíblia how we can use that to actually develop e new como podemos usar technology. esses códigos para And desenvolver of novas course, tecnologias the water e, machine claro, a that we're máquina de água introducing this que summer vamos apresentar is ainda este based verão on a é biological baseada living code exatamente that's num found in código lobsters biológico and the vivo same que está nas lagostas, mathematical faz parte das ratios lagostas, show e os up mesmos in the rácios book of matemáticos Genesis. que aparecem So, no livro de some of you with Gênesis. us Então, today alguns de vocês que may estão be aqui hoje overweight, and talvez tenham you may excesso de be peso wondering, e well, talvez is it estejam a a sin perguntar: to be bom, será que é overweight? pecado eu ter excesso de peso? If we go back Bom, to the book of Job, se God formos para o said of livro de Job Jó, that he was a Deus disse a perfect Jó and que ele upright man. era um homem And Job was perfeito overweight, e and justo. also Job E was Jó probably tinha the excesso de peso wealthiest e man of provavelmente era his o homem era, mais of his rico da sua day. era, do seu So, tempo. no, it's not in and of itself a sin to be overweight. It's Então, not even a não, sin não é um to have a pecado lot of ter money and be excesso de rich. peso, What nem é um counts is pecado ter what's muito in dinheiro e your ser heart. rico. O que And conta é o que está no I nosso love coração. our brand partners E and eu customers, the people in our community, because adoro o they're facto dos absolutely nossos amazing human clientes, os nossos beings, parceiros de marca, as and pessoas que they fazem have parte such da great nossa rede, goodness in são their heart, seres and they humanos just want excelentes to e têm do muita good and bondade help no seu people. coração e querem So, fazer in this o bem spirit, para os what we're outros. going to be looking at is how can we have the Ahm, longest life possible? How can como we podemos ter a stay vida mais as longa young possível? as Como possible for as podemos long a continuar period of tão time, jovens quanto so we possível can be durante tanto around tempo quanto for possível? our Para podermos estar significant presentes others, para os for our nossos kids, for our cônjuges, para os friends, nossos and filhos, have nossos great amigos productive lives. So we're going to e ter look at vidas it muito from that produtivas. Por isso, perspective. vamos olhar So para tudo let's isto go ahead dessa and get perspectiva. started. And we have a ton of information to Vamos cover, so I'm começar going to porque do my temos best muita here. informação hoje. Vou fazer o So meu the melhor. first thing is, Primeira let's take a coisa, look at what a vamos typical day olhar in para o your que life seria um might dia look like. típico na nossa So vida. you have an action plan Então, temos for um plano de moving ação forward. para Uh, avançar. so what I Ah, do is I get up então, o at que eu 6 faço é, eu a.m. levanto-me às I 6 da like to manhã. go to sleep by Eu gosto around de me 11 deitar por p.m. volta So das I'm getting 11 at da noite, least então 7 hours durmo of pelo sleep. menos That's what I 7 find horas. works for É me. isso que eu encontro, And para mim all é of o que us are a little funciona. bit different. But E certainly toda you a want to gente é get more than diferente, six claro. hours of Mas sleep, and I hope certamente you're é melhor shooting dormir for mais do que 7 to 6 8. horas e eu espero And que o vosso objetivo seja that's entre we're 7 going to e talk 8 about horas. sleep a little bit Vamos later falar um about pouquinho how mais you do can sono optimize depois, that como with some podemos very simple otimizar o things. sono com algumas But coisas it's muito important simples.
mas é importante ter um bom descanso para poder dar tempo para o corpo se curar e recuperar.
Com We all know que the diz respeito benefits ao of exercise, so exercício. you don't need to hear that again. Todos conhecemos os But benefícios do exercício, não I want to precisamos talk estar about a agora few a falar things mais disso. that would be some Mas quero information falar that de you algumas might coisas, not alguma have. informação que And the talvez first vocês não thing tenham. is that Primeira not only coisa, is exercise great for não our só o health and exercício é muito longevity, bom para a but it nossa saúde e literally longevidade, mas changes in literalmente our coleta epigenome, meaning mudanças that no exercise has ep- the no ability nosso to genoma, reset no genes nosso epigenoma, na to a verdade. more Então, youthful ou state. seja, Now, temos a it's capacidade not a de fazer um lot. It's reset dos estimated to be genes about para um estado mais 78 jovem. genes that Não are muito, reset estamos a to a falar de more youthful state. 78 But the genes que point são, is é that feito um when you reset are para um estado exercising, mais you jovem are desses genes. telling your Mas o ponto é body, este: quando hey, fazemos I am exercício alive físico, and I need this a muscle gente mass, está a I dizer ao need this corpo: olha, eu bone estou density vivo, eu to preciso function. desta massa muscular, preciso So dessa densidade exercise óssea para is a funcionar. lot more Então, o than just staying exercício healthy. é It is muito mais something do that que we estar do to saudável, keep ourselves é algo que younger. nós fazemos para nos Now, the mantermos question mais is, jovens. a Então, a lot of pergunta é: us are busy alguns and de we nós don't have a lot of são time pessoas for ocupadas exercise. e não temos tempo para fazer But what I would exercício. say is that if you are Mas o que eu exercising, diria, se faz um, exercício that you're físico, going to have more energy during the vai ter day mais energia and you won't durante o have to dia rely on e stimulants like não vai caffeine. precisar de tantos estimulantes como a cafeína. Richard Branson, Richard he once Branson, said that one of the most ele important disse things that he que does uma is das get up coisas in the mais morning importantes que ele and faz é levantar-se de exercise manhã e because fazer he exercício finds that físico, he's more porque productive ele the acha rest of the que day. fica mais My produtivo para o typical resto do work dia. schedule O is that meu I get to horário work típico, at em 8 termos de a.m. trabalho, é que eu chego ao and trabalho às 8 da most manhã. of the time I A don't maioria finish das work vezes eu until não about acabo de 9 trabalhar or até 10 umas o'clock at night. 9 I ou take a 10 da very noite. short amount of time for lunch, Eu tiro um 10 tempo minutes curto for para a o snack in almoço, the 10 afternoon, minutos para um and then lanche I take à time tarde about an hour e for dinner depois in the uma evening. hora So para o that is a jantar very à long noite. work day. Então é um dia de But trabalho muito if longo. I don't Mas get to the gym first se thing eu in the não morning, chegar ao I ginásio logo de feel manhã, like that I am perdão, being cheated. eu So sinto this que is just estou another tip. The a mindset enganar-me a mim mesmo, about estou a perder exercise alguma is coisa. so important. It's something that you should enjoy, Só para something dizer that que you isto é should look uma forward questão de to. mentalidade. So O get exercício deve yourself ser in algo that que nós mindset that this is desfrutamos, something good for you. que queremos And if you're fazer, not doing e it, essa é you're a being mentalidade que nós cheated. queremos ter. Se não So estamos a fazer static exercício físico, na contraction verdade, training. estamos a perder alguma coisa. There is some Então, good o reading treino de material contração about this estática. online, and Há there are a bom number of material de books leitura acerca disto written online. by Há vários John livros Little escritos and Pete pelo John Sisko. Little e I pelo Pete have those books. Sisko. They're very, very Eu good, tenho so esses I would livros, estão recommend muito, them. muito bons, But eu recomendo. essentially, this is from Mas, research that goes back to the essencialmente, esta 1950s pesquisa that talks reporta-se about aos how anos this 50, isometric em training, que which is foi training in which descoberto you're que este not treino moving, but you're isométrico, o treino em que applying não estamos a pressure mexer-nos, mas against a estamos a aplicar resistance, pressão is ah, capable of com building resistência, muscle e que in este a tipo de very treino short period of consegue time, desenvolver 10 o músculo seconds. em um período So muito we're curto, 10 currently segundos. doing a clinical Então, study atualmente estamos a fazer um uh, estudo clínico with a group of about 50 com people, um grupo de umas 50 and pessoas, what we're doing is having e aquilo que nós these estamos a fazer participants é pedir a estes exercise participantes para 50 exercitarem-se seconds once 50 per week. segundos uma vez por semana. The workouts are divided into two Os different exercícios segments, físicos estão your divididos em dois A segmentos, group and your B group. So o during grupo the A e first o grupo week, B. you'll Na do primeira pushing semana exercises, faz exercícios de such elevações as de braços, bench press, where you're como, pushing away from the ah, body. On the como following week, you're doing levantar os pulling pesos, exercises, like empurrar rows, os where you're pesos para pulling a weight fora do towards the corpo. body. No outro Now, exercício é que nós what we're fazemos o trying to contrário, show puxamos os is pesos that na direção do if you corpo. take an E aquilo que exercise nós like a bench estamos a press and you're querer dizer é que quando fazemos um applying exercício desse tipo, force against a que resistance estamos a that you aplicar can't move força for contra uma only 10 resistência seconds, that's enough durante apenas 10 segundos, stimulus que isso é to um trigger estímulo strength and muscle suficiente increase. para And of fortalecer course, we're a using our força e os patches músculos e ter aumento muscular. in these Claro studies que nós to estamos a usar os show nossos adesivos nesses that estudos you para can use the mostrar patches and que gain strength and podemos stamina usar os faster adesivos e than just ganhar in com isso the a control group. força e endurance So mais if we were to rapidamente use an do que no example, grupo de controle. let's say that you are Então, on para something usar called a Smith um machine, exemplo, vamos dizer, estamos a and usar, por exemplo, a you were máquina to Smith take the weight e estamos a usar off os of the pesos, a bench, segurar nos you would pesos, only have your tirá-los arms do, extended do banco, empurrá-los almost para completely, fora e so temos os they're braços just estendidos quase bent a little completamente. bit,
são só um And the pouquinho dobrados idea no is that if cotovelo. normally you could do a A ideia é maximum que of se 150 conseguir fazer um pounds máximo de in a bench 150 press, libras in a nesse static tipo de exercício, contraction, com you uma can apply a contração lot more estática, force to that pode muscle. Let's say aplicar maybe muito that's mais força nesse 200 músculo. pounds or Vamos more. imaginar, por exemplo, And 200 libras ou so anyway, mais. that's what we're doing. And I'll be sharing Então the é results, isso I que nós hope, estamos a fazer. Eu at vou conference in fazer October. e vamos But partilhar esses this resultados na would be conferência em something worth outubro. reading up on. And if you're just getting Mas isto vale a pena started vocês back into informarem-se acerca exercise, disto. E I'm se not a estão medical a doctor. começar o Speak with your exercício doctor. agora But this is a apenas, way to eu have não sou médico, falo com o seu minimal médico, amounts of mas este é time, um modo yet de, achieve still em pouco results tempo, in strength, alcançar stamina, muscle gain, and even resultados em reduction termos de in body fat. endurance, ganho muscular e Okay, até well, if a this is going to redução work na gordura for corporal. muscle training, what about Então, cardio? se isto Well, funciona I've got para o some great treinamento news muscular, here as well. e que tal, There's como é que some funciona em new termos de cardio? research out Há uma that nova is showing pesquisa that we can ah, do as que little nos diz as que nós podemos fazer 2 tão pouco sets quanto of an dois exercise and sets, dois still conjuntos de get exercícios e better results than ainda if ter we were melhores doing more. resultados do que se Now, fizéssemos some of this mais. thinking goes back to Então, people like uma Arthur parte deste Jones pensamento and tem a ver com Mike pessoas Mentzer. como Arthur Mike Jones Mentzer e o Mike was Mentzer. a professional bodybuilder. Arthur Jones Ele developed é um Nautilus equipment. bodybuilder profissional. There's ah, probably more information today about E sports provavelmente há science mais and informação what works for hoje em dia some acerca people da and not ciência do others for desporto e que funciona para algumas pessoas, but mas não para if outras. we're I Mas want o to meu apply ponto é this este: to a se study nós that I'll share with aplicarmos you isto a um on estudo cardio. ah, What this means is that you can do acerca as do little as exercício cardiovascular, o que isto quer dizer 40 é que podemos fazer tão seconds pouco quanto of 40 cardio. segundos de exercício And cardio, that would doing that twice a week is the e equivalent fazendo of isso 2 vezes por 2.5 semana, é o hours equivalente a of 2 horas e meia steady-state cardio training. de So treino this cardio article constante, details regular. some of this Então, este information, but I'll artigo tell you how detalha um it's pouco done, desta and informação, I'll share with you what mas eu I'm falar de doing. como isto é feito, eu vou So I partilhar o que nós have estamos a a fazer. treadmill and Eu tenho uma an esteira elliptical trainer, e também elliptical uma, machine. uma And máquina I prefer the elíptica. treadmill because I Eu like to do prefiro a esteira sprints. porque eu gosto de So fazer I'll get sprints, on the treadmill corrida. at 6 E por a.m. isso eu vou para a and esteira I'll às 6 da walk for manhã 10 minutes e as a caminho warm durante up. uns 10 minutos só para And aquecer then os músculos. after that, I will E depois do a disso eu faço 20-second sprint um sprint de for 20 as segundos, fast as I can go. tão rápido quanto I eu will conseguir. then rest Depois disso eu for about 3 descanso minutes, durante uns 3 4 minutos, minutes, and then 4 I will minutos, repeat that e again depois for another repito de 20 novo seconds. por mais And 20 that's it. segundos. E é And só the isso. studies are showing that if Os estudos you are mostram going que as fast as you can, as se hard fores as you tão can, rápido quanto conseguires, that those com two tanto brief força 20-second quanto conseguires, sprints esses are dois enough to sprints de cause 20 segundos changes são in your suficientes heart para and your causar cardiovascular system. mudanças no teu coração Now, e no sistema if you're cardiovascular. overweight and you're Se new tens to excesso de peso exercise, I would e recommend nunca fez that you exercício don't físico do antes, this eu starting out. recomendo que não faça Instead, isto para start with começar. something Em that vez would be disto, much comece com more alguma coisa mild, que seja like muito mais walking. ligeira, por exemplo, a caminhada. And follow some of the other E recommendations here siga algumas with das regards to outras recomendações aqui em supplementation, termos de patches, what you do suplementação, about your diet, adesivos, drop como some deve ser a extra sua weight, get your dieta, perca cardiovascular algum system peso, moving again, faça com que and o then seu start sistema to cardiovascular incorporate some of seja these ativado de more novo advanced techniques. e But comece a incorporar what algumas it destas shows técnicas is mais that if you have a avançadas. minimal amount of time, Mas o que mostra é que se tiver there um are mínimo de ways tempo, that you can exercise to há optimize the modos de results. And fazer I've exercício que definitely found otimizam os that this resultados. method works, and it E para saves mim on este a lot método of funciona e boring poupa cardio. muitas Now, sessões speaking aborrecidas de about cardio. exercise, let's go over and Falando de talk about the exercício patches físico, for a vamos minute, falar dos adesivos because agora um bocadinho. since the very Porque beginning of LifeWave in desde o início da 2002, LifeWave, we have em been working with 2002, athletes, personal temos trainers, trabalhado com coaches, atletas, treinadores Olympic pessoais, athletes on coaches, using a variety of our patches for atletas, improving health and for usando improving vários sports diferentes performance. adesivos So para here's a aumentar a study on the saúde energy e patches melhorar a that are going back performance to desportiva. 2012. Então, aqui está este And estudo que já é de the first thing that I 2012. would say is A primeira coisa que eu that diria you é: want to have all of the
basics in place. You want to have your foundation. Queremos ter So as you coisas wanna be mais getting proper básicas rest, you wanna estabelecidas. have a healthy Bom diet, descanso, uma dieta you want to saudável, be exercising, exercício making sure that you're físico, properly hydrated each day, ter a taking certeza que supplements to estamos fill in those a gaps, hidratar-nos and bastante, then tomar when you're suplementos para using preencher as technology lacunas. like the E depois, LifeWave quando usamos patches, tecnologia you're really como gonna be os able adesivos da to LifeWave, optimize your vai benefits. conseguir realmente And otimizar os seus with benefícios. products like Energy E com Enhancer, produtos you'll get como the o initial Energy benefit of Enhancer, temos o elevating fat benefício burning. inicial de And I'll show you a aumentar study that we a did queima da with Dr. gordura. Frank E eu Schallenberger, vou mostrar-vos where we o get a estudo que a gente fez 23% com increase o in Dr. fat burning Schallenberger, em que within temos 20 minutes of applying 25% de the aumento energy da queima de patches. So you're gordura burning extra 20 minutos calories depois de just by colocar putting the energy os patches on. adesivos. And that can help people get into E isso a pode ajudar calorie as pessoas a deficit entrar num and déficit preserve muscle mass calórico, while they're preservar losing a massa extra body muscular, fat. So that's a enquanto great deal. perdem a But in gordura que está addition a to the mais do other corpo. Ou short-term seja, benefit, é uma ótima coisa. use of the energy Outro, patches in para this além disso, study o was uso shown dos to improve not only adesivos strength and energéticos stamina, but mostrou não só also aumentar a força overall e a endurance, mas flexibility. também, no geral, a Now, there are flexibilidade. long-term Então, benefits to há using benefícios a the longo energy prazo patches as well de in usarmos terms of os longevity, adesivos but de we'll just energia em termos de focus on this for longevidade, the mas moment. hoje, para agora, vamos só focar-nos nesta outra questão. And by the way, all of these studies A are in your propósito, todos back estes office estudos estão in no the resource back-office, section. So na, we're not going to na spend a secção lot of de time going through recursos. each Por isso, não one of vamos gastar these muito tempo em cada um individually. destes, individualmente. Now, here's a study that we did Aqui with está um Dr. estudo Tom and Helen com o Brzezinski, com os phenomenal doutores people, Tom e Ellen as well as Brzezinski, Dr. Carl pessoas Merritt, incríveis, bem amazing guy. como o Dr. Carl I first Merritt. met Dr. Merritt Eu conheci o through Dr. Merritt Dr. Steve Holtwanger, and através Dr. do Dr. Merritt Steve introduced Holtwanger e o us Dr. to Merritt Coach Richard apresentou-nos Quick ao at Stanford coach University. Richard Quick da Universidade de Richard Stanford. was a O six-time Richard, United uh, States Olympic coach. ele foi um And treinador olímpico Dr. 6 Tom vezes em Budzinski representação dos Estados Unidos. was O extremely Dr. Tom well Budzinski known in the era field of muito bem conhecido no biofeedback, and I campo believe do he even wrote biofeedback a college e escreveu textbook até um on manual biofeedback. que é So usado here's a na study faculdade that we acerca had do published biofeedback. in the Journal of E aqui está um estudo que foi publicado and neurotherapy rather. And this had to do no with the Jornal use de of the energy Neuropatia. patches Um, and este é heart rate acerca do variability. uso de So adesivos there neurológicos are 4 chambers of the e heart, sabemos and que, we can em termos measure do the coração, e muscle também aqueles que contractions se in the aplicam ao heart coração, então through há 4 câmaras no heart rate coração e nós variability, or podemos medir HRV, a contração do coração através da and the variabilidade ratio do batimento between cardíaco. the E o low rácio frequency and entre high a baixa frequency frequência e muscle a alta contractions frequência na can contração determine muscular the determina status of your o, autonomic nervous system. o So estado the do teu conclusion sistema that nervoso came in this study, autónomo. Então, a conclusão que chegamos neste estudo, and that would be down over here, isto these estaria aqui em results baixo, suggest that estes LifeWave energy resultados patches sugerem que os act on the adesivos da autonomic LifeWave cardiovascular agem factors nos influencing heart rate fatores variability in the cardionómicos, hypothesized direction. So in other words, influenciando you a variabilidade use the energy e, patches, por outras and one of palavras, the effects is usando that it creates a os relaxation adesivos response energéticos, in the causa autonomic uma nervous resposta de system. relaxamento no Athletes sistema that nervoso talk autónomo. about Os atletas performing at their best, they uh, go into the zone. entram And na the zone zona, vamos is dizer, na where sua they're máxima in a performance. E esta waking zona alpha é, state. So their body é is um estado relaxed, de their alfa. mind is relaxed, and they're O corpo completely está sharp. So the energy relaxado, a mente patches está are a tool relaxada for e os adesivos improving energéticos, athletic neste caso, são uma performance ferramenta by para melhorar a relaxing performance the atlética, nervous system. relaxando o sistema There are nervoso. obviously other effects. The Claro que há energy outros patches are efeitos. designed to Os increase adesivos beta energéticos oxidation, which is são fat burning. So projetados you para get a more aumentar a relaxed body, a body oxidação, that has reduced stress, oxidação and a beta, body that is ou seja, a elevating capacidade de fat queimar burning. gordura. O corpo, Okay. libertando o stress, está a aliviar ou a melhorar a queima de This gordura. window at the top is giving me a headache here. Come on. Okay. Now, finally, another study Finalmente, that's in temos your outro back estudo, office on que the está também energy no back patches. office, I had acerca met dos Dr. Frank adesivos Schallenberger. energéticos. Eu conheci o Dr. What Frank he's really well Schallenberger known for is e not ele é only muito metabolic conhecido testing, não só but pelos ozone testes therapy. We metabólicos, mas speak também about pela ozone terapia com therapy ozono. on LifeWave Falamos Connect a lot.
terapia com ozono na LifeWave Connect muitíssimo, muitas vezes. Se conhece alguém que está a sofrer de cancro, a terapia com ozono deveria formar uma fundação para qualquer tratamento, qualquer protocolo de tratamento para o cancro, e este médico é conhecido por usar o tratamento com ozono para tratar uma variedade de problemas médicos. Então, eu conheci o Dr. Schellenberger numa feira, eu perguntei se ele estaria interessado em fazer um estudo, e ele disse: eu acho que os seus adesivos não vão fazer nada. Ficou tão impressionado com os resultados que veio à nossa primeira conferência em 2005, em Las Vegas, e, e dispôs-se a falar acerca dos benefícios destes adesivos de energia. Aqui estamos, então, em termos de resultados. A aplicação dos adesivos produz um aumento significativo no ATP aeróbico, no ATP máximo, ah, pela metabolização dos ácidos gordos. Se lerem o resto, veem que dentro dos primeiros 20 minutos de aplicar estes adesivos de energia, a queima de gordura sobe 23%. Então, isto é muito importante, porque quer dizer que ao longo do dia irá ter níveis estáveis e constantes de energia, sem ter de recorrer à cafeína. A cafeína, para a maioria das pessoas, deveria ser evitada, porque cria muito stress metabólico. Como vocês sabem, nós produzimos o Cellagize em junho, depois de ter tido uma falta de estoque. O Cellagize tem zero cafeína, mas dá-nos um boost de energético, acionando os sistemas de ácido nítrico e também de oxidação nas suas células para aumentar a clareza mental ao longo do dia. Então, outro adesivo que nós queremos examinar em termos de melhorar a performance de exercício físico, já que queremos maximizar estes resultados. A propósito, do X39 e do X49, o adesivo de glutationa também tem exercício para o exercício, então não vamos ter tempo para cobrir todos os benefícios, vamos só cobrir alguns agora. Carnicina. Carnicina, como todos sabem, é um antioxidante. É feito de 2 aminoácidos, a beta-alanina ou alanina com histidina. E a carnicina é um antioxidante que todas as pessoas deveriam pensar nele, porque nos ajuda a manter mais jovens durante mais tempo. Isto baseia-se em estudos que já foram feitos nos mamíferos. O mecanismo de ação é conhecido já e mostrou que a carnicina protege os telêmeros de serem encurtados. Também melhora a performance atlética, a saúde do coração, e também fizemos um estudo que mostra que a carnicina melhora a cognição. Pegámos um grupo de pessoas com mais de 60 anos, colocámos este adesivo e percebemos que este adesivo pode reverter o declínio cognitivo relacionado com a idade. Então, a carnicina é algo que todas as pessoas deveriam pensar. Então, este estudo que a gente fez aqui com a doutora Lisa Tully foi para ver o mecanismo de ação, e realmente o que nós mostramos foi que a carnicina pode mudar os níveis de ácido lático. Então, a resposta curta é quando fazemos exercício físico, treinamos com esforço e o corpo troca do metabolismo aeróbico para anaeróbico, produzindo ácido lático. Quando usamos a carnicina, inibe a formação do ácido lático. Isso quer dizer que os músculos não irão fatigar-se com tanta rapidez, melhora a recuperação e melhora a performance no seu geral. Ia dizer uma coisa acerca de uma doença que nós sabemos que produz ácido lático, mas parei antes de dizer isso, porque não podemos fazer afirmações médicas. Ok, aqui está o outro estudo com a doutora Lisa Tully acerca do uso do adesivo de carnicina, e o que eu diria que estes estudos, que já falámos antes, serão testes duplo cego controlados,
com placebo, ah, uma população, neste caso só 10 pessoas, mas mostrou que este adesivo iria melhorar as medições no geral de força e de endurance. Essencialmente, o que isto quer dizer é que quando começamos o nosso dia e fazemos treino de resistência ou fazemos treino cardio, usando os adesivos como os adesivos energéticos ou os de carnicina, os resultados podem ser mais rápidos. Não é preciso esperar um mês ou 2 meses para vermos resultados no ginásio. Conseguimos ver o resultado imediatamente no primeiro dia ou até na primeira semana em que começamos a usar os adesivos. Ou seja, isso é bastante animador porque isto ajuda a manter-nos motivados. Próximo assunto. Agora vamos imaginar. Terminou o seu exercício e bebe um copo de água para estar bem hidratado. Para aqueles que vão que vão comprar a máquina X2O, podem beber um copo logo de manhã porque ajuda a estimular o metabolismo, a síntese dos aminoácidos e outros benefícios de saúde. Podem usar o Cerealogize também de manhã e depois começa o seu trabalho. Então vamos imaginar que trabalha no escritório e vai estar sentado quase o tempo todo. O que é que podemos fazer para ajudar a dar apoio à queima de calorias, reduzir a fadiga e planear o nosso dia de um tal modo em que não nos faça mal estar sentados? Uma das coisas que eu faço, eu tenho uma destas secretárias que podem ser levantadas ou abaixadas, e eu tento ficar de pé pelo menos 15 minutos em cada hora. E o benefício disto, e realmente é espantoso, é que só este ato de ficar de pé de vez em quando queima calorias. Levantando-se, portanto, ficando de pé, mantém a circulação sanguínea, está a queimar calorias a mais, porque com a circulação estamos dar mais energia também ao corpo e mais benefícios. Um, Há um estudo que foi feito recentemente, ficar em pé 15 minutos a cada hora e outros benefícios, têm semelhantes benefícios a dar uma caminhada de 1 hora. Então não subestime o valor de se levantar alguns minutos por hora, a caminhar ou apenas ficar de pé à secretária. Outra coisa que eu fiz ao longo dos anos, e isto já estamos a falar de quase 10 anos, é tenho praticado o jejum intermitente e tem havido informação contraditória que tem saído acerca desta técnica. Claro, os jejuns já existem desde sempre, mas o jejum intermitente como ferramenta de perda de peso começou a tornar-se popular, vamos dizer, há um pouco mais de 10 anos, talvez um pouco mais. E mais recentemente, no último ano, tem havido alguns estudos que dizem, bom, o único benefício ao jejum intermitente é que ajuda a controlar a quantidade de calorias que consumimos. Eu não concordo com isso. Eu penso que o trabalho que foi feito logo de início quanto ao jejum intermitente é bastante claro em termos dos benefícios de saúde. Atualmente, o que eu faço, o que eu tenho feito durante 10 anos, é eu como tenho uma janela em que me alimento entre as 11 da manhã e as 7 da noite. Para mim, consistentemente, isto funciona muito bem como ferramenta para ajudar a proporcionar a composição do corpo ótima e reduzir até a gordura do corpo. Então, há diferentes modos de fazer jejum para os homens e para as mulheres. Eu recomendo para os homens tentar respeitar 16 horas de jejum e uma janela de alimentação 8 horas. Para as mulheres, talvez não tanto. Talvez possam comer durante 10, 12 horas, porque os homens e as mulheres respondem em termos hormonais, metabolicamente, de modos diferentes a este tempo de jejum. Ah, mas é uma ferramenta fenomenal.
Okay, now another tool, when we're Outra talking ferramenta, about weight loss quando estamos a would falar de be perda de the use peso, of olive oil. seria o uso do And azeite. personally, I think what the Pessoalmente, clinical data eu shows penso que o que pretty os dados clínicos consistently, mostram, com muita depending on what your consistência, overall goals are, dependendo de qual o is that nosso a high objetivo geral, protein, é moderate fat que diet, low uma carb works dieta extremely com well for alta, managing body muita composition. proteína, conteúdo médio Although de certainly there are benefits gorduras e to a mínimo de ketogenic diet, carboidratos, I é que think if funciona you're melhor. going Tem after optimum muscle benefícios mass, if semelhantes à the amount of doença protein, uh, the percentage of cetogénica, protein that you get is too ou low. a keto, But ou como again, algumas this pessoas all conhecem. depends on what your Mas, claro, tudo goals isto are. depende de quais But são os nossos one objetivos. strategy that Uma you das can use to estratégias que help podemos hold off usar hunger para ajudar is to a take, segurar a let's fome say, 1 or 2 é tomar uma tablespoons ou duas of colheres de olive oil sopa with your de meal. azeite com a This is refeição. obviously a concentrated Claro source of que isto é fat. uma It's a fonte monounsaturated fat concentrada de gordura, uma and gordura has enormous health monoinsaturada, benefits. tem enormes One of benefícios them para a is that it's saúde. going to help to Um deles é elevate que ajuda a HDL, the good elevar o cholesterol, HDL, and o bom reduce colesterol, LDL. e a reduzir And o you're, LDL. but we have to make sure that Mas it's temos de extra nos virgin olive certificar oil, que it's é um azeite authentic, extra because virgem, there que are é many azeite different forms of autêntico, olive oil porque há muitos on diferentes the tipos de azeite à market today venda that are not hoje em authentic. dia que não são I'll autênticos. tell you a quick story. Para vos We contar uma did a história rápida, clinical nós study with a fizemos um estudo doctor in Italy clínico who's extremely well com um known. médico em Itália I'm que é not muito going to mention conhecido, his não name vou falar o nome because of the subject matter here, por causa do but assunto que eu vou abordar. the purpose of the study O was propósito do to estudo take foi olives usar and azeitonas, crush them with the esmagá-las seed in com o caroço, what's called a supercritical aquilo que é process. So in conhecido other um words, you processo use a gas like supercrítico, carbon hipercrítico, dioxide to usando um gás protect como o dióxido de the carbono para active proteger compounds os in the olive compostos oil and the seed ativos from oxidation, que so they estão, stay fazem active. parte do caroço, And para he protegê-los did da this study in oxidação, para os China, manter ativos. and he's an Ele fez um estudo na oncologist, China e ele é and um he found oncologista. that they could take people E with ele stage viu 4 que cancer, podiam, por exemplo, and com with pessoas que nothing more estavam than num olive estadio oil 4 do and cancro e com nada mais do compounds que in the seed, azeite e which os were the actives, compostos do he had caroço, about an 85% success teve rate uma taxa de at sucesso de putting people into 85%, remission and em having termos them da be remissão cancer do free. cancro. E, I asked him what he was going to do with e eu this, perguntei-lhe o que é que vai and fazer com estas what he had said conclusões. was E he ele was disse-me concerned about que estava the drug preocupado companies em and how they relação would às react to this. companhias de And so he medicamentos, decided como not iriam to reagir. Por pursue it. isso, tinha So decidido não we seguir obviously don't sell este olive oil, assunto. so I'm just Por isso, claro, speaking nós não through vendemos azeite, my right of portanto, freedom of só estou a speech. falar porque sou livre But de if this falar, tenho esse information direito. will help save Ah, someone's life, e talvez then esta I'm all informação for ajude a that. salvar a vida So, de alguém, por isso, por mim, but eu obviously estou there's many, sempre many benefits disposto a isso. to Mas, olive claro, oil. tem muitos, Now, muitos benefícios o azeite. GLP-1, many Agora, os people today GLP-1, muitas take pessoas Ozempic, hoje tomam o and Ozempic I think that's a ou mistake. usam o Ozempic, eu acho que é um erro. It's being shown today, for Tem example, sido that one of the mostrado hoje side que effects um dos of efeitos using colaterais Ozempic is muscle ah, wasting. é So, in other words, you're using o Ozempic to enfraquecimento lose muscular, ou weight, seja, usamos o but Ozempic it's para perder o causing peso, loss mas of está a muscle. causar So you're perda getting muscular. weaker, and you're also Portanto, estamos a slowing tornar-nos cada vez down mais your fracos e metabolism. estamos a And desacelerar we o can predict metabolismo what's going também to no happen processo. with people on Conseguimos prever Ozempic o que is vai that they're acontecer com going as to pessoas que estão a have to tomar stay on it Ozempic. their É que vão entire ter de lives. continuar And a tomar Ozempic para o you resto really da want to vida. be empowered with your health E and realmente é not algo have to be addicted to que nos something. tira So, poder, o what would facto de be nos another alternative? escravizar a Well, esta droga. O que interestingly seria uma and alternativa? É incredibly, interessante, olive oil, incrivelmente, something o simple, azeite, algo natural, tão no simples, side tão effects, natural, sem completely efeitos healthy, secundários, olive oil completamente increases eh, GLP-1 seguro, aumenta secretion. So, a in other words, secreção do GLP-1. olive oil is a Por natural outras form palavras, of o Ozempic. azeite é uma forma Obviously, they're natural do completely Ozempic. different, Claro, são completamente and diferentes. you speak with your doctor about E this. falo com o seu médico For acerca some disto, people, there porém, might be some para good algumas pessoas reasons pode haver why they boas take Ozempic, razões because they're para morbidly tomarem obese, and that's Ozempic, going to porque, save por their exemplo, lives. podem ser, But be ter aware that obesidade there's, of course, mórbida e isso dangerous side salvará as suas effects with vidas. that Mas, drug. claro, saiba que há efeitos Here's a way by colaterais incorporating graves. olive oil Então, lembre-se into de your incorporar o daily azeite diet na sua that you dieta can diária
can de lose modo body a fat, change poder your perder composition, a gordura improve your corporal, cholesterol melhorar a composição profile, corporal, melhorar o and perfil do colesterol not have any of these bad side e não effects, ter along with nenhum some destes other efeitos astounding secundários health maus, benefits. e manter Okay, os fish efeitos, oil os would be benefícios another para a one. saúde. So another Os strategy óleos de peixe about what you seriam can outra do to estratégia. Outra reduce any estratégia que hunger pode so you ter could para stay reduzir a sua on fome, para just putting good poder stuff into your body ah, and continuar a fazer controlling boas your diet escolhas em termos would be alimentares, fish oil. controlar a sua dieta. Now, I'm not going to spend a lot of time Eu on não this, vou but I did want gastar to muito bring tempo a one falar thing disto, mas eu to queria your falar de uma attention. coisa. Again, there were some studies Mais recently uma vez, ouvi alguns showing that estudos recentes fish oil que was mostraram actually que o óleo de dangerous peixe, na and verdade, é could increase the perigoso e risks podia of a aumentar o stroke or a risco heart attack. de ataque Now, cardíaco ou fish oil AVC. has been O óleo de extremely peixe well tem studied, sido extremamente bem and estudado. the doctors that I have spoken to over the E os years, when I médicos say com quem eu what's the tenho number falado ao one longo dos supplement anos, that you quando eu recommend, pergunto qual é they o always suplemento come número back que and vocês say, take recomendam, fish e oil. dizem-me sempre óleo de Omega-3 peixe, fatty acids ômega 3, are ácidos well gordos known ômega to 3. improve the health of the heart Sabemos and the bastante bem que melhora a cardiovascular saúde system. do coração So e o here's sistema what's interesting cardiovascular. here. Então, o que é Researchers looked at interessante this data of acerca disto? Os 415,000 people. investigadores Pretty olharam para impressive. estes And they dados que regularly reúnem took fish oil, 415 mil pessoas ou and it mais. was an Regularmente observational tomaram study, óleo de and they peixe e foi um concluded estudo that fish oil supplements observacional. may be a Concluíram que os risk factor suplementos for podem ser atrial um fator de fibrillation risco and para stroke in healthy people, fibrilação but do it's átrio not cardíaco clear e why the AVC nas supplement would pessoas have that saudáveis, effect. mas Now não é we claro por scrolled que razão o down, suplemento pode ter esse and efeito. here's what was interesting. Se olharmos para baixo, vejam o que era interessante. Researchers admit that they have no Os information investigadores on admitiram que what não fish têm oils and informação omega-3 acerca de quais omega-3 the os supplements óleos de peixe contained and ou what ômega dosage 3, people took. Well, how in the que world tipo can de you do a óleos eles study continham if you have ou o que this as pessoas level tomaram. Então, of mas como é que podemos variation, if you're fazer um not estudo se controlling temos for este your nível de variance? variação? The Nós não fact of the estamos a matter controlar as is that there variáveis. are many O poor facto é que fish há oil products muitos that are on the market. They sit produtos on à the base de óleo shelf de peixe too que são long, de má they qualidade. become Ficam oxidized, guardados durante muito and then tempo, the acabam por oxidized oxidar e depois omega-3s essa are oxidação dos damaging for the ômega heart 3 and são the realmente cardiovascular system. danosas para o So coração e o if sistema you're getting fish cardiovascular. oil, Então, get it se for naturally comprar from óleo de fish like peixe, salmon, consuma naturalmente do peixe, sardines, como do or salmão, if das you want to use a sardinhas, supplement, ou get se one quiser that's usar um refrigerated. suplemento, use um Make que sure seja that you look que at the expiry precise de ficar date, no get one frigorífico, from a verifique a reputable taxa, brand a where data de you know it hasn't validade, been exposed compre to de uma heat marca que seja de and confiança, que não it tenha o hasn't risco de ter been estado exposto ao oxidized. calor, não tenha sido Otherwise, oxidado. the regular omega-3 fatty acids, Do incredibly mais, great tool for os health and weight loss. Now, on that óleos de peixe subject, ômega 3 são and I want to incrivelmente leave some saudáveis time for para a some perda de questions, peso I'm going também. to just go through a few Vou things deixar here algumas that are perguntas, some revendo só additional aqui algumas tools you can coisas que são use algumas ferramentas to adicionais que lose body podem fat. usar para And also, perder for a those of gordura you that are corporal overweight e and para have aqueles que high têm blood excesso de pressure, peso e têm I'm going to pressão recommend arterial a few things elevada. now that you can Eu do vou recomendar to algumas coisas que lower your podem risk fazer or para lower diminuir your o high blood risco, pressure. Really simple things. Let's go through it baixando a quickly. pressão arterial. Vamos lá Alpha ver. lipoic acid. This is a Ácido common alfa-lipoico antioxidant. é um 300 antioxidante milligrams comum. 4 300 times a day miligramas has been 4 shown vezes por to dia reduce foi body fat, demonstrado que and it does this reduz by a gordura do controlling corpo the e blood faz sugar. isto controlando o Another açúcar do sangue. huge benefit of alpha Outro lipoic acid, benefício because it's incrível helping to deste move ácido sugar out of the é body and porque control your ajuda blood o sugar corpo a levels, livrar-se do is excesso de that it açúcar, can controla os prevent níveis de açúcar or no corpo, reverse pode prevenir diabetic ou neuropathy. reverter a So if neuropatia you are type diabética. 1 or Então, type 2 quer diabetes, seja you're tipo 1 ou overweight, tipo 2, alpha tem excesso lipoic de peso, acid in high o enough ácido dose taken ah, throughout the day alfa-lipoico is a phenomenal tomado natural ao longo do ingredient that dia you é can um use to ingrediente improve your natural health. fenomenal que pode Now, what if you usar para have melhorar a high sua blood saúde no pressure? geral. Since we're E se talking tiver about pressão arterial exercise, elevada, já some que estamos people a might falar de say, well, exercício físico, algumas pessoas poderão I have dizer: high blood pressure, I'm eu worried tenho about pressão any arterial strenuous elevada, exercise. não Speak quero with your fazer nenhum medical destes doctor. But exercícios. some of the things Fale com o seu obviously médico. you want to lose weight, get your diet under Obviamente é control, importante perder exercise, peso, because controlar long-term a dieta, exercise is absolutely going to be the exercitar-se. best thing that you can do to get your Este blood exercício a pressure longo under prazo é o control. melhor que pode fazer But para a few controlar a sua pressão supplements that you can arterial, take mas há in the alguns short suplementos que term and pode long term. tomar a curto prazo The e a first longo is prazo. taurine. O The primeiro é a studies on taurina. taurine are Os estudos acerca absolutely da incredible taurina because são they've been shown to
saudáveis, porque já foi mostrado que baixa a pressão arterial com mais eficácia do que as drogas farmacêuticas.
Não só And isso, what we're temos estudado a finding is taurina, e that aquilo que nós it's one of the more encontramos é que powerful é uma natural das anti-aging compounds out there. As you compostos age, the anti-envelhecimento mais amount of poderosos taurine que in the existem. body Ao envelhecer, a quantidade decreases. de taurina no corpo And taurine diminui, also has a number e a of taurina tem também um benefits número de for athletic benefícios performance. para So, a in other words, you performance can take atlética. Por taurine, outras improve palavras, your athletic pode tomar a performance, taurina, melhorar lower a your performance blood atlética, pressure, baixar a pressão and also arterial protect the health of e the heart. proteger a saúde do coração. Magnesium is another one. We've talked Magnésio about this é o many outro que times. já falámos 200, muitas vezes. 400 milligrams of magnesium bisglycinate per 200 a day. 400 Talk to your miligramas doctor. de But magnésio just por dia, magnesium falo com o sometimes médico, can mas get blood pressure back mesmo into que seja a só o normal magnésio, range. It's por si cheap só, and it's baixa a readily pressão available. arterial potencialmente. É barato Nattokinase. e está muito Nattokinase. We've disponível. included taurine, Natoquinase. magnesium, Incluímos, nattokinase portanto, a in our evening taurina, formula. magnésio e natoquinase faz Nattokinase parte da also nossa naturally fórmula reduces blood de um pressure dos and nossos can even get rid suplementos. of blood Também reduz a pressão clots. arterial And e for you até men ajuda that want to a, have optimum a circulation reduzir a from optimum quantidade de sexual coágulos de sangue. performance, as Para os well as a homens que healthy querem heart, ter uma ótima performance nattokinase sexual, is natoquinase something that you should be é looking at algo que taking. deveria investigar. Theanine, for people that have a lot of Teanina, stress in their para as life, pessoas que têm muito anxiety, stress we na included vida, theanine in our muita evening ansiedade, formula incluímos a to teanina help na promote nossa fórmula relaxation. noturna para And promover one of the things o that theanine will relaxamento. do Uma is das act coisas like que a an teanina antioxidant faz for the é heart, agir como um relax the antioxidante para o nervous system, coração, and help relaxando o get sistema blood nervoso pressure central under control. e ajuda So, a common amino controlar a pressão acid arterial. found in Então, green um tea aminoácido comum que that se can help encontra no with your chá blood verde pressure. pode And ajudar com a then pressão arterial. finally, nitric Finalmente, oxide. ós- We included in our evening formula óxido nítrico. L-citrulline. Oh, yeah, sorry, actually, we have that in our daytime formula. Incluímos na L-citrulline nossa fórmula and diária o citrulline is an L-citrulina, amino acid e a found in citrulina watermelon é um aminoácido que se that encontra will na elevate melancia, nitric que oxide. ajuda a You can elevar also o ácido, consume perdão, o beets, óxido nítrico. and beets have Também sodium as nitrite beterrabas. in it. The sodium As nitrite beterrabas will têm also nitrato de increase sódio. nitric O oxide. nitrato de sódio Nitric também oxide faz is a aumentar o óxido nítrico. vasodilator, meaning it É um will expand vasodilatador, the ou blood seja, vessels, expande improving blood flow. os So vasos again, for sanguíneos, the health melhora a of the circulação sanguínea, por cardiovascular isso, mais uma system, vez, para a saúde endothelial do sistema function, for cardiovascular, reduction in blood e para a pressure, for redução da pressão improvement in arterial, sexual melhora performance, da performance elevating sexual, nitric a oxide levar is critical. o óxido nítrico é So crítico. that is a lot of information in a Por short isso, period of foi time. muita But this informação is all num to say curto when período we're de looking at tempo, summer coming up, mas é só para there dizer are que o verão está aí. many Há natural muitas, tools that you muitas can use ferramentas to naturais que reduce podemos body fat, usar para reduzir increase a gordura strength, do corpo, increase aumentar a stamina, força, aumentar improve the a quality of your life, endurance, have energy a melhorar without a having qualidade to da vida, resort to ter energia sem stimulants, ter de recorrer a and estimulantes have more time for your e ter loved mais ones. tempo para aqueles So, que ama. Wayne, I'd be happy to take Wayne, any se houver any perguntas, questions that our posso brand responder partners agora. might have. Yeah, there's been a lot of great questions. David, Tem thank you havido for muito boas sharing. This is perguntas. such powerful and timely Obrigada por partilhares, information, and many David, people desta were sharing their informação own tão personal importante. wellness Muitas journeys pessoas têm partilhado with também muito da LifeWave, sua viagem and many pessoal that are com a inspired LifeWave, to start even doing e muitas more for têm their sido health and wellness. So inspiradas thank you for a all this fazer incredible mais pela information. sua saúde e o seu bem-estar, One I por isso, want to muito start out obrigada with por esta is for informação. those that are Eu gostaria de especially maybe começar, starting into a especialmente wellness aqueles que routine estão or an a começar exercise uma rotina routine, de bem-estar, uma rotina de exercício físico. is more better. So as you look at it, or as they're diminishing returns, how do you look at really the Como é amount que and olhas para frequency that a someone should be doing exercise? a quantidade e a It frequência depends de on the exercício goal. físico? So Bom, Okay. depende someone do that wants to objetivo. be a Então, professional se alguém quer bodybuilder ser or professional um athlete bodybuilder is going to have profissional, um atleta very different profissional, goals than vai someone ter that perhaps objetivos wants muito to diferentes drop, do que alguém que quer 5 pounds apenas of body perder fat 5 and just libras be a little bit de firmer gordura and corporal have, e apenas ficar um pouco mais better firme, performance. um pouco ter, So what I apenas ter would um pouco melhor recommend is performance. O speak que eu with a medical recomendo é doctor fale com o that seu is a médico, clinical nutritionist que or a seja healthcare nutricionista practitioner ou, that's ou alguém certified que esteja and has ligado à experience in saúde, these areas seja certificado e that tenha can put experiência together a nestas áreas, program
possa preparar um programa que seja feito à medida das suas necessidades. Outra coisa que seria importante é, se alguém tem bastante excesso de peso, pense no longo prazo, ou seja, não tente perder 20 libras no primeiro mês, não tente correr uma maratona daqui a 2 meses. Pense nisto em termos de passos pequenos. Comece por caminhar 20 minutos, 30 minutos por dia, só para o corpo começar a mexer de novo. Comece com pequenas quantidades de exercício físico, elevações, flexões de braços, qualquer coisa para mexer o corpo. Aquilo que as pessoas entendem é que no início do exercício físico perdem peso, começam a sentir-se melhor e muitas querem fazer mais. Pessoalmente, eu estou viciado no exercício físico, ou seja, eu consigo gastar 1 hora, 90 minutos no ginásio porque eu adoro desafiar o meu corpo e ver aquilo que eu consigo fazer. Por isso, eu diria que depende dos objetivos, mais não é necessariamente melhor. Na verdade, é possível fazer demasiado exercício ao ponto de dificultarmos a recuperação do corpo, especialmente com a idade. Então, trabalhe com um treinador, com um médico que possa fazer um programa à sua That's medida. great. Thank you. And for someone that's looking for more Para alguém que longevity, está à so maybe procura not the de mais bodybuilder, longevidade, you então know, não, or provavelmente não pro alguém que está a fitness, tentar aumentar os but how do you músculos rank or ou weight fazer cardio fitness. versus resistance from a longevity standpoint? De um ponto de vista da longevidade, que recomendações tu farias em termos da resistência e da parte cardiovascular? Eu penso que talvez te surpreenda, mas eu diria que o treino de resistência é um bocadinho mais importante do que o cardio. Mas certamente que é debatível. Eu digo isto porque quando nós fazemos treino de resistência, é importante olhar para todas as causas da mortalidade. Peter Attia é um médico que fez muita pesquisa acerca deste assunto, é um homem brilhante e definitivamente eu encorajaria as pessoas a verem algumas das coisas que ele tem feito. Mas a primeira coisa é, com treino de resistência, não só estamos a melhorar a nossa força funcional, mas também estamos a dar apoio à densidade dos nossos ossos e reduzir o risco de uma fratura. Então, especialmente à medida que as pessoas chegam aos 60, 70, o tipo de coisa que nós queremos evitar é uma queda, uma fratura, e depois é que essa fratura não se cicatrize apropriadamente. Então, eu diria que a primeira coisa a saber em relação ao treino de resistência é que há enormes benefícios na vida diária em fazer exercício físico desse tipo para nos proteger de acidentes. Mas o cardio, claro, está muito próximo em termos de importância, porque a causa número 1 de morte ainda é a doença cardiovascular. E os novos estudos mostram que se fizermos 10 minutos numa esteira ou numa passadeira, e se estes 10 minutos tiverem, vamos dizer, a gente passar os sprints a cada 4 minutos, isso é o equivalente a 2 horas e meia de cardio sempre ao mesmo ritmo. Então, é um excelente investimento. Por isso, eu diria pequenas quantidades de tempo, estrategicamente, cientificamente, conseguimos reduzir o nosso risco de adoecer, manter o nosso corpo forte e saudável. Uma nota rápida. Eu tenho 62 anos, gosto muito de exercício físico, treino sempre. Esta manhã eu fiz, por exemplo, 80 flexões de braços e isso coloca-me acima de qualquer fator de risco para a doença cardiovascular. Então, se alguém conseguir fazer, por exemplo, 10 flexões, se não conseguir fazer 10 flexões de braço, isso é um sinal de alarme, porque é suposto conseguirmos, porque senão estamos em risco. E o meu filho disse-me: queres correr uma corrida de obstáculos esta semana? Queres vir connosco? E eu disse que sim, para mim, eu gosto sempre de fazer essas coisas diferentes. Algumas das coisas que nós falamos hoje
Se nós as seguirmos, o nosso corpo está saudável, está disponível, está pronto para esse tipo de desafios. Amazing. Yes, that quality of life is what it's all about. Sim, realmente a So qualidade de question, vida a couple é isso questions que nós came up queremos. on as it Duas relates to perguntas patches, and têm a ver com os do you look adesivos. at any of them from an Ah, application standpoint olhas as para kind algum of a deles do ponto de vista da aplicação pre-workout, meaning como antes before, do and exercício something more físico later in recovery, or is the ou, important e part is to algo have them diferente on depois do and the exercício body is físico? going to O take mais care of importante é itself? deixar os adesivos Yeah, I would colocados look e at o this corpo faz o que from é preciso fazer. Bom, putting the eu diria daytime patches que on during the colocar day os and the evening adesivos patches at night. I diurnos wouldn't durante o look dia, at it os da noite à from, noite. Eu não I would olharia definitely isto not look at it from the perspective of like a de uma pre-workout or perspectiva de post-workout formula. pré-treino, We pós-treino. could Não é uma certainly do an fórmula entire desse tipo. LifeWave Connect about É that. claro que So, podemos for fazer example, uma, many people uma like to sessão have, acerca disso. I'm Por kind exemplo, of muitas pessoas. anti-caffeine. Eu sou Um, anti-cafeína, né, é o meu People ponto de like to have vista. Mas as caffeine pessoas before gostam de going to beber work cafeína out, and it antes will de treinar, definitely por improve exemplo. sports performance, Definitivamente no sabemos question que about melhora a that. performance But you desportiva, não should há not questão have sequer. coffee or Mas should not não have é bom ter caffeine café, ou não é bom ter after cafeína exercise depois do because it exercício físico, inhibits porque, mTOR. It porque inhibits muscle inibe protein synthesis, so it can a blunt síntese da your proteína recovery. muscular, ou seja, pode Um, dificultar a sua but with recuperação. respect to the patches, it Mas doesn't no que diz respeito aos work that way adesivos, at all. não So funciona timing is not so much desse an modo. issue. Portanto, não é Okay, tão great. importante assim o momento que usas o As adesivo. far as frequency, there was a couple Em termos de questions just frequência, on the algumas carnosine. perguntas Do acerca you see da it best every day, carnitina. every É melhor other? tomar todo dia sim, dia What do não? you feel is the best kind O of que é que tu protocol or achas que é o approach for the melhor carnosine patch? protocolo, abordagem Yeah, para a I suppose carnitina? that depends on the frequency with which Depende da the frequência people are going to train. com que as pessoas vão I might say treinar. 3 days a week Eu diria if you're 3 dias por athletically semana, active, se é uma pessoa would ativa, kind of be a minimum, atleticamente, and 5 days a seria o week seu would mínimo, e probably 5 be a dias little por bit more semana seria optimum. provavelmente Different than melhor. glutathione. É Glutathione has a diferente very da short glutationa. A half-life of 7 glutationa minutes. tem So, um tempo glutathione, de if we're going for ativo muito curto, de 7 detox, minutos. Então, se glutathione usamos a would glutationa be para o attached to use detox, daily. seria Fortunately, algo para ser usado X39 diariamente. has a O X39 shows a tem mild increase in glutathione by about aumento 30%. ligeiro de That's compared to glutationa, the cerca de glutathione 30%. patch at about 300%. Claro que se So olharmos if para o you're adesivo using da something glutationa, like estamos a falar de glutathione for 300%. detox Mas se every usar a day, glutationa para o the detox, deve usar todos carnosine os does dias. not have a A short carnicina half-life like não glutathione, tem so we can um get away tempo de with 3 vida days a curto week, como a 4 days a week glutationa, is por isso eu okay. diria 3, 4 Oh, dias that's por great. semana. There's a couple of questions also, as you mentioned, Algumas X39 on perguntas the também falaste compounding do effect, X39 the benefit e that it acerca do has efeito on composto, o any other efeito, product or o patch that gets benefício que used. tem em qualquer And they've talked outro about produto ou adesivo specifically que seja around usado. energy E falaste enhancer. Does especificamente that apply acerca to that da patch as well? energia. Isso também se aplica a esse adesivo? If I understand your question correctly, Se eu entendi a tua pergunta, there's the basic um, mechanism of tem action, and then there mecanismos are básicos de ancillary ação benefits. e So, depois for tem example, the energy patches, benefícios what we showed paralelos. Por was exemplo, that it could os adesivos de increase energia energy through mostraram que elevated podemos fat burning. aumentar a Now, energia that mechanism através da has a queima number da of other gordura. Esse significant mecanismo tem um benefits. número de If we're outros burning more fat, benefícios we can significativos. Se stabilize our estivermos blood sugar. a queimar And mais stabilizing the blood gordura, sugar estamos has a estabilizar o obvious açúcar do metabolic sangue. E estabilizando o advantages. açúcar do Of sangue, course, isso we're not tem making any medical claims. vantagens metabólicas. É claro que Another não são advantage that's afirmações not so médicas. obvious is Ah, that when you outra coisa que increase não é tão fat burning, óbvia, it quando aumentamos increases a the queima da gordura, volume of the aumentamos cell. o volume da And célula. we don't have a lot of time to get into the E não details, temos muito but tempo para entrar nos essentially, detalhes, as we age, mas the cells essencialmente, in ao the body shrink. envelhecermos, as células So do we know corpo that elas when we're encolhem. born, our Quando nós bodies have nascemos, os nossos 70% corpos water. têm As we age, the 70% de amount of água, water ao in the envelhecer a body água vai decreases. The diminuindo. effect of this is that the cells in the Os body efeitos é shrink. que as células do corpo acabam por encolher. The electrical charge around the cells diminish. A And this carga has a elétrica à volta negative das effect células diminui. on Isto tem um gene efeito expression negativo na and on our expressão DNA. genética e no The nosso amount of ADN. energy that is transferred from the cell membrane to the DNA during replication A transferência de decreases, energia da and this célula para o changes the ADN durante epigenetics of the cell. So this is o all to replicar say da célula muda a that we epigenética can da célula. identify Tudo a isto para very dizer que nós important conseguimos mechanism identificar in um aging, mecanismo and muito we can importante no find ways envelhecimento e conseguimos to encontrar reverse that. modos dos quais So with the energy revertemos isso. patches, Então, by com simply o using adesivo that as a energético, method to elevate usando isso fat simplesmente como burning, método we para can increase the elevar, volume of the aumentar a cell, queima de gordura, increase the podemos electrical aumentar o charge volume da around the célula cell,
aumentar have a, a legitimate carga elétrica à age volta da reversal célula mechanism. e ter um Um, mecanismo there's a lot of legítimo things de that energy patches rejuvenescimento. won't Há do muitas from the coisas que os perspective of adesivos não fazem, longevity, da perspectiva da but it's a longevidade, very valuable mechanism não, of action. mas é um mecanismo muito válido de That's ação. great. Thank you very much. There was another question just around the principle of Outra fasting, pergunta acerca do princípio outside do of jejum, calorie restriction. fora da questão da Can restrição you talk a little bit calórica. about the Podes concept falar of um pouquinho autophagy and some of those acerca de secondary benefits? autofagia, alguns desses Yeah. benefícios So with secundários? intermittent fasting, one Sim, of the com o jejum big intermitente, benefits um dos is the grandes elimination benefícios of what's é a called zombie eliminação do que se cells. chama das So células when zombie. we look at some Ahm, of the things that we Quando need olhamos to para algumas do das coisas if que we nós want to precisamos de stay fazer, younger longer quisemos or ficar stop jovens the mais aging tempo ou process, parar o one of processo those de things are what are envelhecimento, called uma zombie das cells. coisas So it's que a cell in the body que nós conhecemos that é o que nós chamamos dies das but células is zombie. São not as células que eliminated morrem no from the corpo, mas body. que não são And eliminadas do those corpo. cells will end up E essas causing células acabam free por radical causar stress o on stress healthy de tissue. radicais livres So there no have even been tecido companies that have saudável. been set Tem up havido to companhias, empresas que têm to começado induce autophagy, uh, eliminate these zombie cells com from o the body. propósito único de eliminar Now, there are estes a number of células ways of zombies do doing it corpo, that are aumentar a either cheap autofagia. or completely free, and one is Há modos de intermittent fazer fasting. isto If you fast que long são enough, these completamente dead grátis. Por cells exemplo, jejum. are removed from the body. Se o jejum for prolongado o Peppers suficiente, estas células contain mortas são a removidas. compound Os called pimentos fisetin, têm um composto Fisetin, and there's some supplements chamado on the market ficitina. today Tem alguns that you suplementos can no buy mercado, that podemos are comprar, fisetin, and que fisetin têm has been ficitina. shown E a to ficitina já remove foi these demonstrado que dead ela cells from the body. remove So estas células again, we mortas do don't have to corpo. rely on a drug. Então, não é We can get preciso a natural tomarmos compound. drogas, We can eat podemos tomar green, red, orange compostos peppers. We naturais, can fast, podemos and comer we pimentos can de get vários these tipos, podemos cells fazer out of the jejum body and induce e autophagy. podemos eliminar Thank you estas for that. células e There was induzir a another really autofagia. interesting question around Tem summer outra and pergunta sunlight muito and interessante patches, acerca do and verão, a how luz do you use sol them. Is it any e os different in the summer based adesivos. on your body, based on the additional Como vitamin D that usar, you're getting, como or usamos, same usar agora no protocol all verão, summer long? baseado no nosso You corpo, know, actually, I na would make vitamina one D. change. With Eu summer até coming diria up, isto, if you're com going to a be chegada do outside, you're verão, going to go você swimming, vai estar lá I'd fora, se say for nadar, I eu use the diria, X39 patch, but I eu put it uso at o the adesivo, belt eu line usaria o adesivo, of my mas colocaria na swimsuit, so it's zona not da cintura exposed to do the meu sun. fato de banho, para não estar exposto ao Just sol, to protect it. We haven't só done para any proteger. formal Nós não studies temos to feito see if testes that's really formais para ver necessary se é or not. realmente necessário ou But não. that's just something that I do as a precaution. Mas é algo que eu Otherwise, faço, eu próprio faço if como you're precaução. not out De tanning in the resto, sun, se não estiver certainly a bronzear-se you ao can sol, use the same certamente protocols pode that we usar os recommend. mesmos protocolos que nós That's recomendamos great. noutros Thank you. momentos do ano. There's also a couple questions you mentioned. Tem outras perguntas Celergize, também que the tu falaste do forthcoming launch Celergize. and timing. And we can share that we are building up inventory right now. We've got product in Estamos and a continuing acumular to come in. inventário, And so estamos a it is aumentar o imminent. nosso I don't know if you want estoque, to há share any vários more on that. produtos que vão chegar em breve, não é? Yeah, Não no, sei I se think I queres mentioned partilhar. that it's coming Sim, eu back acho que out in falei June. que é Of algo course, que we've vai been voltar a speaking about sair em launching that junho. outside the Temos United falado States. em So lançar as também we fora get dos more Estados Unidos. information, we'll share Ao it. termos But mais I think informação, for iremos people partilhar. here in Mas the US, they'll be able to get as Celergize pessoas aqui again. nos Estados And Unidos based on the vão testimonials we got poder on the initial beneficiar do release, I know we have a Celergize de lot of people novo, really looking baseado forward nos to it. testemunhos da primeira Yeah, I am vez que definitely one nós of them. I know we're all looking lançamos. forward to it. And hum, David, we're coming up at the top of Há the muitas hour. coisas So boas I just want to thank you associadas a for esse sharing adesivo. this Estamos incredible quase, information já with estamos a us, terminar o nosso for tempo. inspiring Obrigado us por to live partilhares esta healthier, informação to connosco, live longer, inspirando-nos and for a all these viver com incredible mais saúde, mais innovations in health tempo and e wellness com a that you ajuda de have and todas essas continue to bring to inovações na market. saúde e no So bem-estar thank que you tu on tens behalf of all of us. And I know continuado a we're all trazer going to ao have a nosso much mercado. Por healthier isso, muito summer obrigada da because of parte it. de todos nós. Sei que Thanks, vamos Wayne. ter Thank you, um verão everyone. mais saudável por Thanks, causa everyone. de tudo isto. Obrigada.